Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Pegue aí na Bíblia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. São Lucas, capítulo 22. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Lucas, capítulo 22. São Lucas, capítulo 22, versículo 19. Quem tiver com a Bíblia acompanha, quem não tiver, escuta com bastante atenção, tá certo? Porque nós vamos falar sobre esta carta que eu falava do Papa São João Paulo II, Eclésia de Eucaristia, ou seja, sobre a Eucaristia na sua relação com a Igreja. Amém? Todo mundo achou? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 19. Amém? Então eu vou começar a ler aqui, tá certo? O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E tomou um pão, deu graças e partiu, e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre a Eucaristia. A carta de São João Paulo II sobre a Eucaristia traz para nós tesouros importantes, coisas bastante peculiares a respeito da Eucaristia. Logo na introdução, como eu dizia, eu vou falar sobre a introdução e depois os irmãos falarão nas próximas segunda-feiras sobre os demais capítulos da carta. Então nós vimos que Jesus, na última ceia, como é conhecida, no cenáculo, Jesus toma o pão, dá graças, parte e dá aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele não disse que representaria, ele não disse que ia fazer de conta, ele não disse que iria ser um símbolo, ele disse é. O verbo usado é. E São João Paulo II vem dizendo: a Igreja vive da Eucaristia. Esta é a primeira frase que abre a carta encíclica sobre a Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. E ele diz: esta verdade não exprime apenas uma experiência diária da fé, mas contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da Igreja. Então essa frase, a Igreja vive da Eucaristia, não é simplesmente uma teoria, não é um pensamento, mas é uma síntese do próprio núcleo, ou
seja, o centro do mistério da igreja. Então existe um mistério dentro da igreja, e esse mistério está no centro da vida da igreja, e é a Eucaristia. Ele diz: é com alegria que ela, a igreja, experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa: eu estarei sempre convosco até o fim do mundo, disse Jesus, Mateus 28, versículo 20. Mas a Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a igreja, povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Então, Jesus foi para a casa do Pai, mas antes de ir para a casa do Pai, Ele deu a nós uma promessa. Ele fez para nós, para a igreja, para o povo da nova aliança. Existia um povo da antiga aliança, aquele povo que Moisés tirou do Egito, ou seja, o povo de Israel. E existe um povo que é povo da nova aliança. Essa nova aliança feita no corpo e no sangue de Cristo, pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Desta nova aliança, quem participa dela é o novo povo de Deus, o novo povo de Israel. E aqui a gente fala da igreja. A igreja é a nova Israel. E São João Paulo II continua dizendo: o Concílio Vaticano II, o que é um concílio? Concílio é o seguinte: a igreja do mundo todo, quando eu digo a igreja do mundo todo, eu falo da igreja católica. A igreja católica do mundo todo, na pessoa de cada bispo, é convocado pelo Papa para uma reunião ecumênica, concílio, quando eu digo ecumênico, aqui eu não estou falando de diálogo com outras igrejas, que chamam de igreja, mas um concílio ecumênico no sentido de dizer que todas as igrejas, ou seja, todas as dioceses, como por exemplo a diocese de Olinda e Recife, os bispos de todas as igrejas católicas se reúnem para resolver algumas questões da fé. E o Papa está dizendo que o Concílio Vaticano II justamente afirmou que o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. Então, o sacrifício eucarístico, o sacrifício na missa realizado, a Eucaristia, e aqui sacrifício, mas sem derramamento de sangue, Quando na antiga aliança, no Antigo Testamento, se fazia um sacrifício, aquele animal derramava sangue. Quando Jesus na cruz ofereceu-se em sacrifício de expiação por nossos pecados, lá na cruz ele derramou sangue. Agora, porém, aqui no altar, na Eucaristia, é um sacrifício, o mesmo e eterno sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porém sem derramamento do sangue. É chamado de sacrifício incruento. Incruento é sem derramar sangue, e sacrifício cruento é o que foi realizado no altar da cruz com derramamento de sangue. Então São João Paulo está dizendo que a Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. O sacrifício da Eucaristia. E ele continua dizendo: com efeito,
na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja. É o próprio Cristo, nossa Páscoa, e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Então, a carne, o pão no altar se torna carne, transubstanciação. Deixa de ser pão e se torna carne. O vinho deixa de ser vinho e se torna sangue. Aí você diz, mas Denis, quando a gente come, tem gosto de pão. Quando alguém aqui já comungou nas duas espécies, no pão e no vinho? Quando a gente come, tem gosto de pão. Quando a gente bebe, tem gosto de vinho. Como é que pode? Por quê? Porque não é como na boda de Caná. Veja, o primeiro milagre de Jesus na boda de Caná, ele pegou água e fez o quê? Transformou em vinho. Então mudou-se a matéria. A matéria, H2O, tornou-se vinho. Então uma coisa deixou de ser uma coisa e se transformou em outra. Ele transformou uma matéria em outra matéria, né? Na Eucaristia acontece algo ainda mais profundo, que é chamado de transubstanciação. Ou seja, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue. Então, materialmente, ou seja, aquilo que a igreja chama de acidente, quando a gente olha, a gente vê pão, quando a gente olha, a gente vê vinho, mas não é mais nem pão e nem vinho, porque a substância, o ser, já não é pão e nem vinho, é corpo e sangue. Por exemplo, Jesus é Deus, não é Deus? Jesus não é Deus? O Espírito Santo é o que? Deus. O Pai é o que? Deus. São três deuses? Não. É um só Deus. Só que está aí em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito não é nem o Pai e nem o Filho. Mas o Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho é Deus. Ou seja, três pessoas distintas, mas uma só natureza, uma só substância, um só ser. Como é que pode três pessoas ser um só Deus? É um mistério tão grandioso, tão profundo quanto o mistério da Eucaristia. Como é que pode pão e vinho não ser pão nem vinho e ser agora corpo e sangue de Deus? Como é que pode? É um mistério. É por isso que o padre, depois da transubstanciação, ele se ajoelha, adora, e depois, quando ele levanta, ele diz: eis o mistério da fé. Porque já é um mistério. Já é um mistério. É um mistério. E o que é mistério? É algo que não se entende. Você consegue entender como é que o Pai, o Filho e o Espírito, três pessoas distintas, três pessoas diferentes uma da outra, porém é o mesmo e o único Deus. Você entende? Tem como entender isso? Não tem. Não tem como entender. Porque na nossa matemática é assim: 1 mais 1 é igual a 2, mais 1 é igual a 3. Só que a matemática de Deus é 1 mais 1 e mais 1 é igual a 1. Um só Deus, não é três deuses. Então, uma pessoa
outra pessoa, apenas um só Deus. 3 pessoas, mas um só Deus. E São João Paulo II diz que a carne de Cristo vivificada no altar, era pão, agora não é mais pão, é corpo, é carne viva, porque Jesus está vivo na Eucaristia. Jesus está vivo na Eucaristia. Então, a carne vivificada, ou seja, aquele pão que era uma matéria, entre aspas, morta, deixa de ser uma matéria morta e agora é carne, e carne viva. Então, a carne vivificada e vivificadora. Por quê? Porque Jesus disse lá no Evangelho de São João: quem comer a minha carne e beber o meu sangue viverá eternamente. Viverá eternamente. Quem come a minha carne viverá eternamente. Quem comer a minha carne, eu o ressuscitarei no último dia. Aí a gente olha assim, parece até uma contradição, né? Quem comer a minha carne vive eternamente. Quem comer a minha carne, eu ressuscitarei no último dia. Poxa, mas eu não disse que quem comer vive eternamente? Só que esse eternamente não é por acaso não morrer, né? Não morrer mais. Eu como a Eucaristia, eu não morro mais. Esse viver eternamente é ter a vida de Jesus em mim. E essa vida de Jesus em mim, quem vive com Cristo não morre. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. E ele continua dizendo: por isso o olhar da igreja volta-se continuamente para o seu Senhor presente no sacramento do altar, onde descobre a plena manifestação do seu imenso amor. Tem prova de amor maior do que essa, do que dar a vida pelos irmãos? Jesus disse: não existe prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. E Jesus nos deu a vida. Não somente deu a vida dele morrendo na cruz, mas ele nos dá a vida dele. Ele coloca a vida dele em nós, dentro de nós, pelo Espírito e pela Eucaristia. Tem uma pregação no YouTube do padre Roberto Letieri que diz assim: comungar é comer fogo. Oxe, como é que pode? Comungar é comer fogo. Por quê? Porque quando eu comungo, eu não recebo apenas Jesus, mas eu recebo toda a vida de Cristo. Eu recebo toda a vida do Espírito Santo. Na epiclese, né? O que é epiclese? A epiclese é quando o padre coloca a mão assim, aí toca-se um sininho, ali é a epiclese. Chama-se assim, quando o padre coloca a mão e diz assim: Senhor, enviai o vosso Espírito, para que o corpo, ou melhor, para que o pão e o vinho torne-se corpo e sangue de Jesus Cristo. Então ali, quando o padre coloca a mão e pede: Pai, né? Ou melhor, Senhor, envia o vosso, ali o Espírito Santo desce sobre o pão e o vinho. E eu vou usar uma expressão que é até um pouquinho feia, né? Mas é um sotaque daqui do Nordeste. E quando ele vem sobre o pão e o vinho, ele impregna. O pão e o vinho fica impregnado, completamente cheio, encharcado do Espírito Santo. E ali, pelo poder do Espírito, aquele pão e aquele vinho não é mais pão, não é mais vinho, mas é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua aqui, né? Eu vou ler outro trechinho aqui no versículo, no número 3 da carta. Ele diz assim: do mistério pascal, né? O mistério pascal que a gente contempla na Semana Santa, né? Ali do tríduo pascal, né?
Do mistério pascal nasce a igreja. Do mistério pascal nasce a igreja. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial. E ele continua: isto é visível desde as primeiras imagens da igreja, que nos dá os Atos dos Apóstolos. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão e as orações. Então, lá no começo, lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer, que os irmãos, Atos dos Apóstolos 2, 42, é isso mesmo? Eu até marquei aqui, deixa eu ver. Pronto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ele diz: eles, a igreja, mostravam-se assíduos, ou seja, constantes, ao ensinamento dos apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos ensinavam, eles observavam. E não somente observavam os ensinamentos dos apóstolos, mas eles viviam em comunhão fraterna. Dentro da igreja, nós precisamos viver em comunhão fraterna, de maneira fraternal. Eu não posso vir para a igreja de qualquer jeito. Eu não posso vir para a igreja viver de qualquer maneira. Porque o que foi que Jesus disse? Jesus disse: se você vem para a casa do Senhor, se você vem para a minha casa, se você vem para a igreja e vai levar a tua oferta ao altar, o que é que ele diz? Se tu vai levando a tua oferta e tu te lembras que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem você que tem algo contra o irmão. Não precisa ser você que fez alguma coisa ou que tem alguma coisa contra o irmão. Ele está dizendo: se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí, volta, se reconcilia com ele e depois tu vem para fazer a tua oferta. Então, eles viviam assiduamente nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, sem briga, meus irmãos, sem briga. Quem vive de Jesus na Eucaristia não pode viver brigando dentro da comunidade. Quem vive de Jesus na Eucaristia não pode viver descendo a língua na vida dos outros. Quem vive de Jesus na Eucaristia não pode viver constantemente com briga, contenda e desunião. Eles viviam, frequentemente no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão. Esta fração do pão que fala o autor aqui do Atos dos Apóstolos, essa fração do pão é a Eucaristia. E ele continua dizendo, E ele continua dizendo: na fração do pão é evocada a Eucaristia. 2000 anos depois, agora 2020 anos depois, continuamos a realizar aquela imagem primordial da igreja, a que eu acabei de explicar. E ao fazê-lo na celebração eucarística, os olhos da alma voltam-se para o tríduo pascal. Então, tudo aquilo que acontece no tríduo pascal, Jesus no Getsêmani, depois Jesus na ceia com os apóstolos, Jesus tomando o pão, como a gente começou aqui lendo exatamente isso, Jesus dando-se ali na última ceia, na Eucaristia, ordenando os apóstolos a fazer a mesma coisa. Depois a morte na sexta-feira, depois a ressurreição, tudo isso, todo o tríduo pascal, ele diz: e ao fazê-lo na celebração eucarística, os olhos da alma voltam-se para o tríduo pascal, para o que se realizou na noite da Quinta-feira Santa
durante a última ceia. E nas horas sucessivas, de fato, a instituição da Eucaristia antecipava sacramentalmente os acontecimentos que teriam lugar pouco depois, a começar da agonia no Getsemane. Revemos Jesus que sai do cenáculo, desce com os discípulos, atravessa a torrente do Cedron e chega ao Horto das Oliveiras. Existe ainda hoje, naquele lugar, algumas oliveiras muito antigas, talvez tenham sido testemunhas do que aconteceu junto delas naquela noite, quando Cristo, em oração, sentia a angústia mortal e o seu suor tornou-se-lhe como gotas grossas de sangue que caíam na terra. Lucas, capítulo 22, versículo 44. O sangue que pouco antes tinha entregue à igreja como vinho de salvação no sacramento eucarístico começava a ser derramado. Então, vejam o que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando Jesus chegou no Getsemane e ele começou a ficar angustiado, a gente vê Jesus no Getsemane angustiado e diz que o seu suor se tornou como que sangue, né? Como que sangue não, se tornou sangue. E ele diz que aquele sangue que no Getsemane era derramado já ali em forma de suor, já era aquilo que Jesus tinha feito na última ceia, quando ele tomou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E ele continua dizendo, né? Começava a ser derramado, a sua efusão completar-se-ia depois do Gólgota, tornando-se um instrumento da nossa redenção. Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma só vez no Santo dos Santos, não com o sangue dos carneiros, como era no Antigo Testamento, ou dos bezerros, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido uma redenção eterna. Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12. Então Jesus entra no Santo dos Santos. O que é entrar no Santo dos Santos? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote não era o sacerdote. O sacerdote entrava até o santo. O templo era assim: existia o lugar onde ficavam as pessoas, aí o sacerdote vinha até o santo, podemos dizer que era aqui assim no altar, e por trás do altar existia um véu, e atrás desse véu tinha uma sala que era chamada Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue de bezerros e de carneiros em expiação do pecado dos homens. E ele diz que Jesus entra no Santo dos Santos não com sangue de carneiro, não com o sangue de bezerros, mas com o seu próprio sangue, uma vez por todas. Então, quando alguém perguntar a você: o que é que vocês celebram na Igreja Católica? Aí você diz: o único e eterno sacrifício de Jesus Cristo no altar da cruz. O que é a missa? O único e eterno sacrifício de Jesus na cruz. E como é que vocês celebram todo domingo? Porque a igreja celebra a Eucaristia todos os dias. Nós aqui celebramos todos os domingos, né, nessa capela.
E por que vocês celebram todo dia ou todo domingo? Vocês estão crucificando Jesus de novo? Não. Não. Não é uma repetição do altar da cruz. Então vocês estão fazendo de conta que é, simbolicamente? Não. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da liturgia. Como Jesus, veja, Jesus na última ceia celebrou o que iria fazer no altar da cruz. Então, o que ia acontecer na cruz, Jesus antecipa em forma de ceia, em forma de sacrifício eucarístico. Então, aquilo que ia acontecer na cruz, em forma de ceia, Jesus realiza na quinta-feira, na chamada última ceia. E disse para nós: depois da cruz, vocês podem continuar. Para nós, os ministros, os presbíteros e os bispos, vocês devem fazer isso em memória de mim. E fazer em memória não é se lembrar. Quando a gente está celebrando aqui, quando eu digo quando a gente, eu digo porque nós participamos, participamos com o nosso sacerdócio régio. Mas quem celebra de fato a Eucaristia é o ministro eucarístico, o ministro, o padre, o bispo que foi ordenado para isso. Então, quando o padre celebra a Eucaristia, nós não estamos nos lembrando da última ceia, nós não estamos nos lembrando daquilo que aconteceu na cruz, nós estamos vivendo de maneira presentificada, Tem gente que diz assim: na missa se renova o sacrifício eucarístico de Jesus na cruz, Se renova o sacrifício de Cristo. Essa palavra se renova dá a entender para nós que era velho e precisou se fazer de novo, Quando diz se renova, quer dizer que ficou velho, ficou ultrapassado e se fez de novo. A melhor palavra, na minha concepção, é: na missa se presentifica, se faz presente aquilo que foi realizado na cruz. Se faz presente, se torna presente. O véu do céu se abre e se torna presente aquilo que foi feito na última ceia de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, e depois no altar da cruz de forma cruenta, com derramamento de sangue. Deixa eu olhar aqui quanto tempo. Que hora é essa? 8h04. Então dá para continuar mais um pouco. No número 4, da introdução da carta de São João Paulo II, ele diz: a hora da nossa redenção. Qual é a hora da nossa redenção? Embora profundamente turbado, Jesus, ali no Getsemane, embora profundamente turbado, Jesus não foge ao ver chegar a sua hora. E que direi eu, Jesus, dizendo: Pai, salva-me desta hora? Ele diz: mas foi por causa disto que eu cheguei a esta hora. Então ele está dizendo para os apóstolos: o que é que eu vou dizer ao Pai? Pai, liberta-me dessa hora? Não, eu não posso dizer isso, porque foi exatamente para esta hora que eu vim. Foi exatamente para este momento que eu vim. O momento da nossa redenção. E ele diz, isso está em João capítulo 12, versículo 27. Quer dizer aos discípulos: lhe façam companhia, ou melhor, quer que os discípulos lhe façam companhia, mas deve experimentar a solidão e o abandono. Então ele convida Pedro, Tiago e João para rezar com ele no Getsemane, mas eles dormem. Às vezes na missa a gente faz como Pedro, Tiago e João, porque está cansado, porque está fatigado, porque trabalhou muito,
porque acordou cedo. Às vezes a gente dorme. E aqui eu não estou criticando, eu estou dizendo que isso mostra a nossa fragilidade. Isso mostra que nós somos seres humanos. E Jesus, quando chamou Pedro, Tiago e João para o Getsemane, e Jesus disse: olha, ficai aqui e vigiai. E Jesus foi um pouco mais para dentro e rezou, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando Jesus volta, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E Jesus diz, né? Vós não podeis vigiar 1 hora comigo? Quantas vezes a gente deixa Jesus sozinho? Quantas vezes na minha casa, quando eu vou rezar o meu texto, eu durmo rezando o texto? E quando eu acordo, eu não sei nem em que mistério eu estava, né? Não é assim que acontece? Quantas vezes? Jesus sabe que é porque a gente está cansado, mas também Jesus sabe quando é que nós estamos cansados, mas nós demos prioridade a outras coisas. E às vezes a gente faz tantas coisas, dá atenção a tantas coisas, televisão, a tantas e tantas coisas, e quando a gente vai rezar, a gente não aguenta mais. E Jesus sabe diferenciar na nossa vida isso. Então, São João Paulo II disse: naquela noite, Jesus queria companhia, mas ele experimentou a solidão e o abandono. Nem sequer pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Aos pés da cruz estavam apenas João, ao lado de Maria e das piedosas mulheres. A agonia no Getsemane foi o prelúdio, um anúncio da agonia na cruz de Sexta-feira Santa. Então, aquela agonia de Jesus no Getsemane, aquela solidão que Jesus experimentou rezando no Horto das Oliveiras, era somente um anúncio, um prelúdio, uma janela do que seria a solidão da cruz. E a solidão da cruz foi tão grande, mas tão grande, mesmo estando aos pés da cruz, Maria, a sua mãe, João, o discípulo a quem ele amava, e algumas mulheres, mesmo estando ao pé da cruz, aquelas pessoas, Jesus se sentiu tão só, mas tão só, que ele rezou um salmo, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Deus não abandonou Jesus. Ele não abandonou Deus, não abandonou Jesus. Mas Jesus ali, o quanto 100% homem, Jesus sentindo ali a solidão do Getsemane e também a solidão da cruz, Jesus, com a sua fragilidade humana, diz: meu Deus, por que me abandonaste? E ele não foi abandonado, porque na carta aos Hebreus vai dizer que na cruz ele rezou e foi ouvido. E foi ouvido quando? Um domingo, ao ressuscitar. Ele foi ouvido no momento que orava, mas se confirma que Deus o ouviu e não o abandonou lá no domingo, na ressurreição. E é por isso que diz que a oração de Jesus foi ouvida. E tem um salmo que diz: tu não permitistes que o teu servo sofresse a corrupção. Jesus não sofreu a corrupção. O corpo de Jesus não foi corrompido como o de muitas pessoas que já morreram, como o nosso quando morremos, não é? Então ele foi ouvido. E continua, né? A hora santa, a hora da redenção do mundo, aquelas 3 horas da tarde da Sexta-feira Santa, é a hora da redenção do mundo, é a hora da salvação.
quando se celebra a Eucaristia na Basílica, e aqui o Papa está falando lá, né, em Jerusalém, ele diz: quando se celebra a Eucaristia na Basílica do Santo Sepulcro, lá na Basílica que foi construída aonde está o sepulcro de Jesus, em Jerusalém, volta-se de modo quase palpável a hora de Jesus, a hora da cruz e da glorificação. Então ele diz: quando nós estamos celebrando na Basílica do Santo Sepulcro, é como se tudo aquilo que Jesus viveu a gente pudesse ver, a gente pudesse tocar. Ele diz assim, ó, em Jerusalém, volta-se de modo quase palpável. Palpável é quando a gente pega, né? Volta-se quase de modo palpável a hora de Jesus, a hora da cruz e da glorificação. A hora da cruz e da glorificação. E ele continua dizendo: até aquele lugar e aquela hora se deixa transportar em espírito cada presbítero, cada padre, ao celebrar a Santa Missa, juntamente com a comunidade cristã que lá participa. Então, quando está se celebrando a missa na Basílica do Santo Sepulcro, ele diz que é como se a gente fosse em espírito tirado dali e tirado daquele momento e levado para o momento onde Jesus estava vivendo o tríduo pascal, experimentando, quase como se pudesse tocar tudo aquilo que Jesus viveu. No número 5 ele diz: Mysterium Fidei, ou seja, mistério da fé. Aquilo que eu dizia, a Eucaristia é Mysterium Fidei, mistério da fé. Quando o sacerdote pronuncia ou canta estas palavras, mistério da fé, eis o mistério da fé, aí ele diz: os presentes, aqueles que estão participando, aclamam: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então ele diz: quando o sacerdote pronuncia ou canta, eis o mistério da fé, aí a comunidade responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou seja, quando o sacerdote diz eis o mistério da fé, a gente diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, volta, Senhor Jesus. Com estas palavras ou outras semelhantes, a igreja, ao mesmo tempo que apresenta a Cristo no mistério da sua paixão, revela também o seu próprio mistério. Eclésia de Eucaristia, ou seja, a igreja vive da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Eu vou dar um pulo aqui para o número 6, né, da introdução. Ele diz assim, número 6: este elevo eucarístico que desejo despertar com esta carta encíclica, que dá continuidade à herança jubilar que quis entregar à igreja com a carta apostólica. Deixa eu encontrar aqui. Com a carta apostólica, novo milênio, e o seu coroamento mariano, a carta apostólica Rosário Virgem, né? Ou seja, o Rosário da Virgem Maria, contemplar o rosto de Cristo e contemplá-lo com Maria. É o programa que propus à igreja na aurora do 3º milênio.
convidando-a a fazer-se ao largo, no mar da história, lançando-se com entusiasmo na nova evangelização. Contemplar Cristo implica saber reconhecê-lo onde quer que ele se manifeste, com as suas diversas presenças, mas sobretudo no sacramento vivo do seu corpo e do seu sangue. E ele diz: a igreja vive de Jesus eucarístico, por ele é nutrida. Então nós nutrimos com o alimento o nosso corpo, e a igreja, que é corpo de Cristo, é nutrida pela Eucaristia. Por ele é nutrida, por ele é iluminada. A Eucaristia é mistério de fé e ao mesmo tempo mistério de luz. Sempre que a igreja a celebra, os fiéis podem, de certo modo, reviver a experiência dos 2 discípulos de Emaús. Abriram-se-lhe os olhos e reconheceram ao partir do pão. Então, meus amados irmãos, viver a Eucaristia é viver aquele mistério que os 2 discípulos de Emaús viveram. Vocês lembram dos discípulos de Emaús? Se você pegar Lucas capítulo 24, ali onde fala sobre os 2 discípulos de Emaús, vocês vão poder experimentar de maneira extraordinária a missa completa, toda a missa. Não sei se vocês conhecem essa passagem dos discípulos de Emaús. Existia 2 discípulos que iam descendo para esqueci o nome da cidade agora, mas eles iam retornando para Emaús, né? Eles iam voltando para Emaús, e quando eles vinham descendo, eles vinham conversando sobre o tríduo pascal, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, sobre a ceia, sobre a morte de Jesus no Calvário, sobre Jesus no Getsemane. Eles iam conversando, e conversava também sobre a morte, sobre o sepultamento de Jesus, e de repente Jesus aparece para eles. E quando Jesus aparece, Jesus diz assim, né, se aproxima deles e diz: a respeito do que vocês estão conversando? E eles olhando para Jesus, eles dizem assim: és o único peregrino em Israel que não sabes o que aconteceu por esses dias? E Jesus diz o quê? Ele diz a respeito de um tal Jesus, que era profeta, que era um homem de muitos milagres, que fazia grandes coisas, que ele morreu, mas disse que ressuscitaria, e até agora nada. Aí Jesus vai e começa a explicar tudo sobre Jesus, desde dos patriarcas, né, desde a Torá, desde os primeiros livros da Bíblia, até o último, ali no tempo de Jesus, porque o Novo Testamento ainda não existia. E Jesus explica. Então veja, os 2 discípulos escutam a palavra, como a gente escuta na missa. Eles escutam a palavra. Depois Jesus, como que estivesse fazendo uma homilia, explica a palavra. E quando eles chegam em casa, Jesus faz o quê? Faz de conta que vai passar de propósito. E eles dizem assim: Senhor, já é tarde, o dia declina, então fica conosco, já é tarde. E Jesus fica com eles, e eles vão pegar pão, né, para comer, para jantar. E ali Jesus pega o pão, dá graças, parte o pão e entrega para eles. E diz, como diz o Papa João Paulo II, como coloca aqui, né, a respeito, como os discípulos de Emaús, ao vê-lo, reconheceram ao partir do pão. Então aquele capítulo 24 de São Lucas, que fala sobre os 2 discípulos de Emaús, é a descrição da missa, a mesa da palavra. Jesus fala da palavra e explica a palavra, e depois a mesa da Eucaristia.
E nós experimentamos aquilo que os discípulos de Emaús experimentam, né? Eu vou dar um pulo aqui para a gente acabar, que já é 8h20, né? Eu vou dar um pulo aqui até um pouco grande, no número 10, né? Para encerrar, o número 10 da introdução da carta, o Papa São João Paulo II diz: a este esforço de anúncio por parte do magistério correspondeu um crescimento interior da comunidade cristã. Não há dúvida de que a reforma litúrgica do concílio trouxe grandes vantagens para uma participação mais consciente, ativa e frutuosa dos fiéis no santo sacrifício do altar. Então ele está falando de que reforma? Não sei se vocês lembram, né? A igreja, o padre celebrava de frente para o altar, e o padre celebrando de frente para o altar, dava-se a entender que o Papa ficava de costa para o povo, né? Mas ele não ficava de costa para o povo, ele ficava de frente para o altar. Por que é que no altar tem essa cruz aqui de frente para o padre e não de frente para a gente? Porque o padre, quando está celebrando, ele celebra para Cristo aqui, ele celebra para o Pai, né, fazendo as vezes de Cristo, mas ele olha para o crucificado. Então o padre não celebrava de costa para o povo, ele celebrava de frente para o altar, de frente para o crucificado. Aí ele diz que foi feita uma reforma. O padre começou a celebrar desta forma, de frente para o altar e de frente para o crucificado. Ele não celebra para o povo. O padre não celebra para o povo. O padre celebra para Deus. É o sacrifício de Cristo celebrado para o Pai, dado ao Pai. O Filho que se entrega pelo Espírito ao Pai. Então o padre está celebrando, aí a gente pensa que ele está de frente para a gente. Ele não está de frente para a gente, ele está de frente para o crucifixo. E também era feito o quê? Em latim. Aí foi para a língua vernácula, para a nossa língua, para a língua de cada comunidade, para a língua de cada país. E ele diz que assim, com esta reforma litúrgica, os fiéis podem participar de maneira mais ativa. Como? Compreendendo não o mistério, mas compreendendo o que está sendo celebrado. O mistério a gente não vai compreender nunca. Eis o mistério da fé. Não vamos compreender nunca, mas podemos compreender o que está sendo celebrado. Podemos participar. Olha, e participar não é bater palma, não é dançar. Participar é compreender o que está sendo feito e rezar com a comunidade. Isso é participar. Aí ele diz, né? Não há dúvida de que a reforma litúrgica do concílio trouxe grandes vantagens para uma participação mais consciente, ativa e frutuosa dos fiéis no santo mistério do altar. Mas ainda, em muitos lugares, é dedicado amplo espaço à adoração do Santíssimo Sacramento, tornando-se fonte inesgotável de santidade. Então, antes da liturgia, antes da reforma litúrgica, não era tão frequente a adoração. As pessoas não tinham esse hábito frequente de vir adorar o Santíssimo Sacramento. E agora, depois da reforma, temos esse hábito com mais frequência. E ele diz que isso é favorável. A devota participação dos fiéis na procissão eucarística da solenidade do corpo e sangue de Cristo é uma graça do Senhor que anualmente enche de alegria quantos nela participam, e mais sinais positivos de fé e de amor eucarísticos se poderiam mencionar. Ele diz: a par destas luzes não faltam sombras, infelizmente. De fato, há lugares aonde se verifica um abandono quase completo do culto de adoração eucarística.
Então ele diz que tem lugar que se abandona a adoração ao Santíssimo Sacramento. No contexto eclesial ou outro, existem abusos que contribuem para obscurecer a reta fé, a doutrina católica acerca deste admirável sacramento. Então, às vezes, por parte de padres e também por parte dos leigos, quer se fazer do mistério eucarístico como se fosse um banquete de festa, né? Vocês talvez não viram, mas de repente pode ver, né, em algum lugar, o padre pegar a Eucaristia e não vir mais dar às pessoas, mas mandar as pessoas ir lá comungar. Existe lugar que acontece isso. Existe lugar onde o padre se senta e o povo vai comungar sozinho lá no altar. Ele diz que isso são abusos. Existem também abusos por parte dos fiéis que vêm para a igreja com qualquer tipo de roupa, que não se aproxima da Eucaristia de maneira que deveria se aproximar. E ele diz que, infelizmente, por conta de algumas reformas que aconteceu, as pessoas, interpretando mal a reforma litúrgica, começam a pensar que a Eucaristia é somente feito de os protestantes, uma ceia onde a gente vai lá, come um pedacinho de pão, bebe um pouquinho de suco de uva e depois joga lá na pia. O que sobrar, eles jogam na pia, eles jogam no lixo. Aquela parte do pão que eles não comem, aquela parte mais seca do pão, joga no lixo. A Eucaristia não é isso. A Eucaristia é corpo e sangue, pão e vinho. Não é pão e suco de uva, é pão e vinho. De fato, pão e vinho. Se não for pão e vinho, não é Eucaristia. E somente um ministro ordenado pode celebrar a Eucaristia. Somente um padre que foi ordenado validamente por um bispo que foi ordenado também validamente, trazendo nele a sucessão apostólica. Pedro e os apóstolos ordenaram outros bispos. Os bispos ordenaram outros bispos e outros bispos por ordem do Papa. E somente assim um ministro pode, de fato, ministro, aqui quando eu falo, não é o ministro o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Esse ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele é um leigo, ele não é ministro da Eucaristia. Ministro é o padre que celebra a Eucaristia. Ministro é o bispo que celebra. O ministro extraordinário é uma função, um serviço que a igreja, por necessidade, abriu, né, essa porta para que leigos pudessem ajudar na distribuição. Eu vou usar a palavra distribuição para ficar melhor para entender, mas para dar, junto com o padre, o corpo de Cristo aos fiéis e levar aos fiéis moribundos. Que isso é tudo função do diácono, mas com a ausência também dos diáconos se deu espaço aos ministros. E para terminar agora, ele diz assim, né? Despojado do seu valor sacrificial, é vivido como se nada ultrapassasse o sentido e o valor de um encontro fraterno ao redor da mesa. Então ele está dizendo, em vez de se celebrar sacrifício, se celebra um encontro fraterno, um jantarzinho entre irmãos. Ele está dizendo que não é para isso, é mistério, né? Além disso, a necessidade do sacerdócio ministerial, o padre, que assenta na sucessão apostólica, fica às vezes obscurecida e a sacramentalidade da Eucaristia é reduzida à simples eficácia do anúncio. Aparecem depois, aqui e além, iniciativas ecumênicas que, embora bem intencionadas, levam à prática na Eucaristia contrárias à disciplina que serve à igreja para exprimir a sua fé. Então ele está dizendo que quando começa a fazer essas questões de ecumenismo, acaba que a gente começa a aprender que a Eucaristia é somente um banquete fraterno, onde os irmãos se encontram para comer junto e comer bem, né? Não é corpo e sangue de Cristo.
E ele conclui dizendo: a Eucaristia é um dom demasiado grande para suportar ambiguidades e reduções. Então, o mistério da Eucaristia não pode ser reduzido a coisas pequenas. Depois vocês leiam em casa 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. O apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja, porque a igreja de Corinto, quando ia celebrar a Eucaristia, eles comiam tanto, porque era celebrado um pouco diferente no início. Eles comiam tanto pão e bebiam tanto vinho, que Paulo chegou a dizer: vocês não têm casa para comer? Vocês vêm para cá e começam a comer, a ponto de que alguns ficavam embriagados, E ele diz: vocês não têm casa para comer? Vocês comem aqui, cada um come a sua própria ceia. Ele diz: todo aquele que comer deste pão e beber desse cálice, sem discernir que é o corpo e o sangue de Cristo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. E ele diz: é por isso que no meio de vocês existem tantas pessoas doentes, moribundas, e que estão morrendo, perdendo a fé. E concluindo, o Papa João Paulo II diz: espero que esta minha carta encíclica possa contribuir eficazmente para dissipar as sombras de doutrinas e práticas não aceitáveis, a fim de que a Eucaristia continue a resplandecer em todo o fulgor do seu mistério. Então ele está dizendo: esta carta é para colocar na cabeça de vocês que a Eucaristia não é qualquer coisa. A Eucaristia não é um banquetezinho, um almoçozinho de família. A Eucaristia é mistério da fé. A Eucaristia, nela está contida o esplendor, aquilo que é a vida da igreja. Nela está contida Cristo Jesus, que se deu no altar da cruz para nos salvar, para nos resgatar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus amados irmãos,